Motociclista é baleado ao tentar fugir de abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha. Ele estava numa moto quando foi atingido. Flagrante de acidente. Caminhão tomba na BR-101 Sul. O veículo estava carregado com caixas de madeira e tombou na curva. É enterrado o corpo de vidraceiro que morreu dentro do Hospital das Clínicas em Vitória. Vigilantes disseram que ele teria entrado transtornado na unidade, mas a família da vítima não acredita na versão, diz que ele foi espancado. Incêndio em área de vegetação assusta moradores na Serra. O fogo chegou perto de casas. Algumas residências apresentaram rachaduras. A ocupação da polícia no Morro São Benedito em Vitória. A ação acontece depois que traficantes foram flagrados ostentando armas na região. 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. São quase 25% da população. Um cenário que o primeiro deputado federal cego eleito aqui do estado deseja mudar. E o TN faz um alerta para você não cair na lábia dos estelionatários. Nessa época do ano, os casos aumentam, mais dinheiro circulando e os golpistas estão de olho. Ao vivo, a delegada Rayana Bremenkamp dá as dicas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa tarde. Abordagem a suspeitos em Vila Velha. Um casal numa moto tentou fugir. O jovem que pilotava a moto acabou baleado na perna. A ocorrência foi registrada por volta das 5 da tarde, durante um patrulhamento de rotina na região do Shopping Vila Velha, bairro Itapuã. Segundo a Guarda Municipal, vários indivíduos em atitude suspeita estavam em um beco. Entre eles estava um casal em uma moto que tentou escapar da abordagem. Está fazendo um patrulhamento na região ali do próximo ao Shopping Vila Velha. A gente entrou na rua Gameleira e avistamos no beco, conhecido como Gameleira, que é um beco com um intenso tráfico de drogas. A gente avistou vários indivíduos. Entre esses indivíduos tinha um casal de motocicleta. Ao avistar a viatura, eles tentaram evadir-se do local. Para evitar a fuga, o guarda tentou acertar o pneu da moto, mas acabou acertando também a perna esquerda do suspeito. Se sentindo que estava encurralado ali, o que ele fez? Ele embarcou a namorada dele, dispensou um objeto que se encontrava assim enrolado no saco, no valão, e tentou projetar a motocicleta para cima do colega da guarda. Ele pediu por 3 vezes que ele fizesse a parada, sendo desobedecida. Diante disso daí, o colega não teve outra iniciativa, por causa que estava sendo ameaçado de ser atropelado, efetuar um disparo no pneu da motocicleta. Só que vindo acertar a perna esquerda do condutor. Ferido, o suspeito foi socorrido para o Hospital Bezerra de Farias, que também fica aqui em Vila Velha. Mas ele já recebeu alta. Então foi conduzido para cá, à Delegacia Regional da cidade. Brian Pinheiro Braga, de 24 anos, já tem 5 passagens pela polícia, sendo 2 pela Lei Maria da Penha. Agora, por ter resistido à abordagem e tentar contra a vida do agente da guarda, encarou a detenção mais uma vez. O suspeito foi autuado por resistência e desacato. Ele vai responder em liberdade. E agora o flagrante de um acidente na BR-101. O motorista que seguia atrás de um caminhão percebeu que a carga estava tombando. De repente, na curva, o acidente. O caminhão tomba. O flagrante foi registrado na BR-101 em Rio Novo do Sul. O veículo estava carregado com caixas de madeira. O acidente aconteceu na última quinta-feira. As caixas atingiram um veículo que seguia na direção contrária. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. O reforço no policiamento no Morro São Benedito, na capital. Durante a semana, nós mostramos imagens de traficantes ostentando armas na região. A manhã de sábado foi marcada pela tranquilidade no bairro São Benedito, em Vitória. Bares, padarias, o comércio em geral funcionando normalmente, serviços de limpeza pública desempenhando seu trabalho, ônibus circulando, vida dos moradores que volta ao normal pela presença da polícia na comunidade. Porém, mesmo assim, muitos na vizinhança ainda têm medo de falar com a imprensa. Durante a produção dessa reportagem, ninguém se sentiu à vontade de gravar a entrevista.
Isso porque no último fim de semana houve uma festa clandestina nesse mesmo local, a pracinha do bairro. Criminosos exibiram armas de grosso calibre como metralhadoras e outros armamentos de uso restrito. Tudo isso em plena luz do dia na presença dos moradores. Numa gravação de áudio enviada à nossa redação, uma telespectadora afirma que situações como essa se tornaram corriqueiras na região do bairro São Benedito. Quando acontece tiroteio, geralmente as coisas ficam normais, as pessoas continuam saindo e fazendo suas funções. Acontece alguma ação da polícia, o tráfico fica um pouco movimentado e devido à má fama que já tem de perigoso e tudo mais, a gente acaba ficando um pouco isolado. Por quê? Porque os ônibus não rodam, não sobem aqui no bairro. Já são poucos ônibus que fazem a linha daqui, né? E já demoram, então quando acontece esse tipo de coisa eles não passam. Segundo a polícia, essas festas seriam promovidas por traficantes para arrecadar dinheiro. O foco principal deles é lucro, é ter mais dinheiro. Esse tipo de evento, esse tipo de ponto de venda são altamente lucrativos. As armas são ostentadas para defender esse terreno, é porque é lucrativo esse comércio. Desde então, o policiamento foi reforçado no bairro. Pelo menos 70 militares foram distribuídos em pontos estratégicos. Nós vamos reforçar ainda mais, ordem do comandante-geral, nós vamos ter 24 horas a presença policial aqui na pracinha. Foi enterrado hoje cedo o vidraceiro morto no Hospital das Clínicas, em Vitória. Emerson Antônio Reis, de 43 anos, entrou no hospital durante a madrugada de sexta-feira. De acordo com a unidade, ele teria se escondido atrás de uma moita e ameaçado tomar a arma de um vigilante. Também teria invadido um consultório. As investigações mostraram que ele teria entrado por uma báscula, depois caiu de cabeça e morreu. Mas a família contesta essa informação. A irmã disse que ele teria ido ao hospital pedir ajuda, já que tinha problemas com pressão alta e tomava medicamentos controlados. Também acredita que Emerson teria sido espancado. A polícia deve pedir imagens de monitoramento para investigar o caso. Incêndio em área de vegetação assusta moradores na Serra. O fogo chegou perto de casas. Algumas residências apresentaram rachaduras. O incêndio começou por volta das 5 da tarde numa vegetação que fica na parte de baixo do terreno onde passa uma rua. Com o vento, o fogo se alastrou e ganhou grandes proporções rapidamente ao chegar perto de uma oficina de lanternagem. Na Rua Palmeiras, bairro Barcelona, na Serra, os moradores registraram o momento em que o fogo ameaçou as residências vizinhas ao terreno. Neste vídeo, gravado no terraço de uma das casas, é possível ter uma noção de como as chamas chegaram perto do imóvel onde mora a Samara. A estudante conta que, com a ajuda dos vizinhos, teve que tirar os móveis e eletrodomésticos da casa. E já estava todo mundo aqui na rua, a gente só foi tirando as coisas de dentro de casa e colocando na rua com medo do fogo se espalhar dentro de casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados mais de 8.000 litros de água para combater o incêndio. Segundo populares, essencialmente o incêndio iniciou na vegetação vizinha a uma oficina mecânica, uma oficina de pintura, de lanternagem. E devido à característica dos materiais combustíveis presentes nessa oficina, como tintas, solventes, materiais pirofóricos, como metais combustíveis como magnésio, dentre outros, e fosfato, que propiciaram dificuldade no combate, um certo desafio para as equipes que estavam no local. Agora, Samara e a família de mais 4 pessoas terão que aguardar a vistoria da Defesa Civil, já que algumas rachaduras foram observadas na casa. Os moradores foram orientados a aguardar uma vistoria da Defesa Civil, porque houve algumas pequenas trincas, rachaduras, então a gente precisa da avaliação do profissional para ver se há algum risco. E também foram orientados a religar a energia elétrica após a avaliação de um técnico eletricista. A gente só guardou as coisas aqui na varanda, que é a única parte que a gente pode usar por enquanto, e aguardar amanhã para ver como é que vai ficar. Bom, a Defesa Civil esteve no local. Disse que apenas o muro de uma residência foi afetado e o dono já foi orientado a fazer o reforço na estrutura. 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência.
São quase 25% da população. Pessoas que enfrentam dificuldades para embarcar no ônibus, passar pela calçada. Menos de 1% dos deficientes está no mercado de trabalho ou tem curso superior. Um cenário que o primeiro deputado federal cego eleito aqui no estado deseja mudar. Quando o assunto são os direitos da pessoa com deficiência, sobram reclamações fundamentadas. No dinheiro, nas notas, né, poderia colocar a cédulazinha em braille também no cantinho. O que me incomoda é buraco na rua, é carro em cima de calçadas. Às vezes as pessoas, você sai andando, as pessoas veem que você vai passar e não sai do caminho, continuam batendo papo. Como sempre foram tratados como minoria, o grito dos deficientes ecoava num deserto de desinteresse público. Tanto que a lei de inclusão que protege os direitos da pessoa com deficiência é recente. Entrou em vigor há apenas 2 anos e 9 meses. De acordo com o último censo do IBGE, são mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Quase 25% da população do país. Ou seja, em um grupo de 4 pessoas, uma é deficiente. Estas eleições trouxeram uma boa notícia para eles. A bengala vai ganhar o apoio da caneta. É a primeira vez que o Congresso Nacional tem um deputado federal cego. Felipe Rigoni, do PSB, teve 84.405 votos. O segundo deputado federal mais bem votado do Espírito Santo. Ele tem 27 anos, é engenheiro mecânico e mestrando em políticas públicas pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. O problema hoje dos deficientes do Brasil não é a lei. Na lei a coisa está linda. É a execução disso. A vitória de Rigoni foi comemorada no Instituto Braille de Vitória. Eu nem acreditava que ele ia tirar esse tanto de voto, mas para nós hoje, no momento, foi um benefício, né? Para nós podermos ter um legislador que vai fiscalizar, né, na Câmara Federal para lutar pelos nossos direitos. Mas o futuro parlamentar vai ter muito trabalho pela frente. Dos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, apenas 1%, repito, apenas 1% está no mercado de trabalho. Para o primeiro deputado federal cego do Brasil, esta estatística vergonhosa pode ser justificada por várias questões. Apresentamos aqui 2 delas. Primeira, a falta de qualificação profissional. Depois, a falta de infraestrutura nos postos de trabalho. As pessoas com deficiência não chegam a ter qualificação suficiente para estar ali, né? Porque existe um problema real de qualificação, né? E esse problema vem da falta de apoio desde a educação básica. Rigoni também acredita que a educação, tanto pública quanto privada, precisa ser mais inclusiva, fazer valer o que já está no papel. Desde a escola, a pessoa não tem um apoio, ela não consegue nem chegar na escola porque o ônibus não tem o elevador para o cadeirante ir para a escola, ou a calçada está destruída na frente da escola, ele não consegue passar, ou ele chega lá dentro e não tem apoio, não tem um professor com qualificação suficiente, ou o que tem, ele tem que atender 7 escolas e não consegue atender nenhuma direito, porque só tem ele mesmo, ninguém qualificou os outros e tal. Então, assim, é a implementação da política pública que é o grande problema. E aí o papel nosso, como deputado federal, vai ser fiscalizar, e muito. Que a caneta seja tão eficiente quanto a bengala e que Felipe Rigoni consiga provocar a empatia nos outros 512 deputados. Pois é, a gente deseja sorte para o Felipe Rigoni em Brasília e que venham boas propostas que permitam aos deficientes mais acesso aos serviços básicos e à formação de qualidade. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna deste sábado, 13 de outubro. Especialistas indicam novos hábitos para chegar aos 100 anos com saúde. Na foto principal, paixão por ensinar une gerações. Empresária com doença rara precisa receber 10 bolsas de sangue por dia. Criminosos roubam carro com R$50 mil em joias. 249 imóveis vão a leilão por dívida de IPTU. E você vai ver ainda no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, eu gosto de sofrência. Mudança de placas é suspensa pela justiça. E comerciante morre após quebra-quebra em hospital.
Golpes na praça. Fim de ano chegando e os estelionatários estão de olho. Mais dinheiro circulando e é preciso se prevenir. Eu estou aqui com a delegada Rayana Bremenkamp, titular, da Delegacia de Defraudações. Doutora, muito obrigado pela sua participação e por esclarecer aos nossos telespectadores sobre esse grande problema, não é isso? Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. A senhora recebe muitas denúncias na delegacia todos os dias? Sim, semanalmente a gente recebe no mínimo 50 ocorrências de golpes. Mensalmente, às vezes, chega até a 300, 400 ocorrências, dependendo do mês. No final de ano, a gente percebe que aumenta bastante. E o que mais assusta a senhora nesses golpes, doutora? São golpes muito antigos, a maioria, que a gente vem falando já há um bom tempo, e mesmo assim as pessoas acabam caindo. A gente percebe que são idosos, em sua maioria, e por isso que a gente fica feliz sempre de estar tentando alertar para que essas pessoas não sejam mais vítimas. Agora, tem o golpe do bilhete premiado, que apesar de antigo, continua fazendo vítimas. Como que os estelionatários agem nesse caso do golpe do bilhete premiado? Esse é um dos golpes mais antigos que a gente tem conhecimento. E é sempre uma pessoa se passando por muito humilde, uma pessoa da roça, que fala que tem um bilhete que está premiado. E já chega um outro comparsa que finge que vai ajudar e acaba induzindo normalmente o idoso a ajudar também. E a partir daí o idoso tem perdido de 30 mil a 200 mil somente nesse teatro. E o estelionatário ele é muito simpático, muito agradável e o idoso acaba realmente caindo no golpe. Tem algum caso que chamou a atenção da senhora recentemente sobre isso? Temos casos recentes. Um chegou a ser noticiado de uma idosa que afirmou ter sido sequestrada. Na realidade, era um caso do golpe do bilhete premiado. Isso chama atenção para que a gente perceba que o idoso ele tem vergonha de relatar para a família, ele se sente constrangido e muitas vezes até mente na delegacia e acaba direcionando a polícia para uma investigação equivocada. Por isso a importância de orientar e de realmente, quando procurar a delegacia, narrar toda a verdade. E tivemos um caso também, semana passada, que um idoso estava perdendo 200 mil reais e graças à ação da gerente do banco, ela conseguiu perceber que se tratava do golpe do bilhete premiado, conseguiu ligar para a gente conseguiu impedir que esse idoso fosse mais uma vítima. Agora, doutora, o que faz com que esse discurso dos estelionatários, dos golpistas, seja tão eficaz com as pessoas? A senhora que tem essa experiência e que passa por isso todos os dias. A gente percebe que eles são realmente teatrais, são muito bons nisso, infelizmente. Então a pessoa abre a guarda e o idoso é aquela pessoa que gosta de conversar, já está com um tempinho mais assim, já não trabalha mais, tem aquele tempinho, sai para a rua, às vezes não desconfia, estão utilizando muito mulheres e crianças nos golpes também. Então ele baixa a guarda e se ele começar a conversar, não tem jeito. O estelionatário ele é esperto, ele é simpático, ele vai fazer com que essa pessoa caia no golpe. E em que momento o estelionatário percebe assim, essa daí é uma presa fácil, essa daí eu não vou agir, ele tem esse mecanismo? Sim, fisicamente, quando a gente dá assunto, ele já sabe que a gente é uma presa fácil. E por telefone, assim, é muito antigo aqueles golpes de mensagem, você ganhou um carro. Se você retorna para o telefone, ele sabe, esse vai cair. Já era. Então a gente dá umas dicas que a gente está bem vulnerável. Agora, falando em telefone, tem também, eles ligam, não é? O golpe do sequestro. Como funciona isso? Vamos esclarecer o pessoal de casa. São vários os golpes aplicados por telefone. Normalmente o criminoso ele não está próximo a gente, ele não sabe nada da gente nem da nossa família. No caso do sequestro, ele liga para um número aleatório, fala que o filho, que o sobrinho está sequestrado e a gente meio que, no susto, a gente fornece o nome, a gente fornece informações que o bandido, que é esperto, vai utilizar e vai fazer a gente acreditar naquele momento que ele sabe tudo da gente. E aí acabam acontecendo depósitos nessas contas e a pessoa é vítima também. E o golpe do carro quebrado, como que é isso? Esse é um golpe que aparentemente é bobo, mas eu falo que 90% das pessoas caem nele e perdem de 3 mil a 10 mil reais, assim, de uma forma muito fácil. O criminoso que não está no nosso estado, a gente percebe que eles estão sempre para aquele lado de Goiás, de Brasília, telefona
e fala que é um parente seu que está com o carro quebrado na estrada e que não conseguiu mais contato com ninguém e que precisa de um depósito para um guincho, para um conserto, e a pessoa acaba depositando sem checar as informações e perde o dinheiro dessa forma. Isso é bem comum? É muito comum esse tipo de golpe? É extremamente comum esse tipo de golpe e as pessoas caindo nele. É impressionante esse golpe. E a gente sabe que tem muita gente que faz de boa fé e outras pessoas também que querem levar vantagem. Qual é essa principal diferença? Sim, a gente percebe que muitos idosos assim tentam realmente ajudar, verificam a situação e por isso que os criminosos utilizam pessoas idosas e pessoas idosas se passando por mais vulneráveis do que ainda são. Então, muitos idosos tentam fornecer ajuda. E tem também aquelas pessoas que acreditam naquela vantagem muito fácil, que vai ganhar alguma coisa. Por exemplo, vou ganhar um valor do bilhete premiado, ele é bobinho mesmo, ele não sabe de nada, vou ganhar e, na verdade, ele é o esperto que está te dando o golpe. Então, nada de acreditar nesse tipo de vantagem real, porque isso não existe. Doutora Rayana, o que a gente tem que fazer para evitar cair num golpe? Como que a gente detecta, opa, tem um golpista aqui do lado, estou entrando num golpe, o que a gente deve fazer? Hoje em dia a gente tem que estar sempre muito atento, desconfiar de todo mundo, porque até bebês eles estão utilizando um golpe, grávida, então desconfia de todo mundo, busque informação, se você tiver em dúvida, conversa com seu vizinho, com seu familiar antes, nada de fazer depósito em conta de pessoa que você não conhece, sem qualquer informação a mais. Hoje em dia a internet tem nos facilitado bastante, então joga lá a palavra-chave desse golpe com a palavra golpe, que você vai ver que se é um golpe conhecido, já vai ter algum tipo de informação e de alerta na internet. Então o fundamental é buscar informação de alguma forma. Agora a senhora também é muito ativa nas redes sociais, não é? Conversa, faz vários histories, está sempre conversando com as pessoas que te seguem e falando exatamente sobre o trabalho. E o que isso mostra para a senhora que as pessoas estão atentas a isso? Como que isso melhora o trabalho da senhora? A gente gosta de sempre estar dando bastante dicas e a gente acaba aprendendo muito e com isso também a gente percebe algumas coisas que estão acontecendo fora do nosso estado e que ainda nem chegou por aqui, a gente já consegue dar esse tipo de dica. Então é muito comum seguidores meus de outros estados, olha, tem o golpe da viagem, essa pessoa está aplicando, isso é golpe. Eles interagem bastante comigo e a gente consegue então, a partir do que eles me falam, a gente criar histórias explicando cada tipo de golpe, é bem bacana. E falando nisso, do trabalho da polícia, está vindo um concurso público aí da Polícia Civil, né? Quais são os requisitos que a gente pode falar, a pessoa que está em casa, olha, eu quero fazer o concurso, ou para ser delegado, ou para ser escrivão, para ser investigador, o que a pessoa tem que ter para se dar bem na carreira da polícia? Então, concurso vindo para praticamente todos os cargos aí, e eu falo que para ser polícia o principal requisito é ter coragem, assim, porque se você não tiver coragem, realmente você não vai estar conseguindo ajudar a população. Mas boa vontade também, ninguém entra sabendo. Eu não entrei já com toda essa coragem, não entrei já nas defraudações, a gente percorre um caminho longo, mas a gente vai aprendendo. E é sempre importante, servidor público está ali para servir o público, então tem que gostar de lidar com o público, tem que ter um pouquinho de paciência às vezes e, é claro, muita coragem para estar desenvolvendo o seu trabalho. E estudar bastante, né? Essa parte é fundamental. Agora, quem está em casa, que caiu num golpe, infelizmente, o que ele pode fazer? Ele procura que caminho nesse momento? A gente sempre pede para a população que caiu no golpe, procura qualquer delegacia mais próxima que você puder estar indo, já vai ajudar. E a gente direciona para a delegacia de real apuração e é muito importante essa denúncia porque a gente já vai poder estar explicando à população o golpe que está acontecendo. E quanto mais rápido a gente consegue também estar chegando nos criminosos, é muito importante. Ok, doutora Rayana Bremenkamp, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos, tá? Obrigado pela sua participação aqui no TN1. Eu que agradeço, obrigada. Bom, e a seguir, vagas no mercado de trabalho. A gente já volta. E a gente encerra o jornal de hoje com vagas de emprego. Há oportunidades para pedagogo, recepcionista, auxiliar administrativo, analista de importação, operador de máquinas florestais, professor de inglês e técnico em manutenção mecânica. Cadastro no site selecta-as.com.br.
E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Para você uma boa tarde e até lá.